Bora! Escutar. Questão 3, o Discursiva UERJ 2020. Bora. Questãozinha de radioatividade de cara aqui visualizada, né? Parece uma reação nuclear aqui. Deixa eu colocar para vocês. Cadê? Vamos lá, olha só. Menino de 12 anos constrói reator de fusão nuclear no próprio quarto. Esse norte-americano é a pessoa mais jovem do planeta a ter montado tal equipamento de forma caseira. O reator mencionado, né? Vamos lá, que é fusão. Fissão e fusão é diferente. Fissão é quebra de núcleo grande. Fusão, que é o que está aqui, é a junção de núcleos pequenos. Aí você tem dois núcleos de hidrogênio. Hidrogênio de massa 2 é o deutério, né? Mas vamos lá, que é um dos isótopos do hidrogênio, formando um composto do qual ele chama de X e um nêutron. Esse aqui é um nêutron. Sabe-se que os isótomos do hidrogênio utilizados na reação foram obtidos a partir da eletrólise das moléculas de água. Beleza? Ok. Nomeie o elemento químico representado por X na equação. Então, vamos começar pelos comandos. Antes que a gente esqueça, acho que aqui tem bem menos comandos que na questão 1 e 2 dessa mesma prova. Ele pede para nomear o elemento químico formado por X. Mole, a gente já vai fazer. E indique o seu número de nêutrons. Então eu preciso fazer isso após nomear, né? Dizer qual é o nome, não é a sigla, é o nome. Em seguida, né, ou ainda, vou marcar com outro comando. Peraí. Vou marcar com outro comando. Apresente a reação catódica da eletrólise realizada. Beleza. A gente já está aqui com as coisas, vamos anotar aqui. Eu acho essa questão até mais rápida que as outras, porque ela é mais específica, né? Mas ela não é tão complicada. Primeiro que você tem uma reação nuclear. Quando você tem uma reação nuclear, você tem que entender o seguinte: o somatório dos números de massas tem que ser igual antes e depois, e o somatório de números de atômicos tem que ser o mesmo antes e depois. Isso aqui foi 1 mais 1 dá 2, se não tem ninguém. Então a resposta é que o hidrogênio de massa 2, de número atômico 1, mais o hidrogênio de massa atômica 2 e de número atômico 1, vai formar um cara que tenha número atômico 2, que só pode ser o hélio. E aí a massa desse cara vai ser 3, porque 1 da massa sai como nêutron. Tá bom? Resposta não é essa, isso aqui eu vou até apagar. A resposta passa a ser, então, hélio. E esse hélio, né, tem de massa 3 sendo 2 número atômico, então tem 1 nêutron. Tá? Porque o nêutron sai nessa fusão nuclear. Beleza. Respondi a primeira parte da questão. Bruno, como é que chegou a esse 1 nêutron? Presta atenção. Quando você representa um átomo, caso você não saiba, olha só. O número de cima é a massa e o número de baixo é o número atômico. Saiba que em cima é o somatório de prótons mais o somatório de nêutrons. Então, esse A é o somatório de prótons e nêutrons, e esse Z, que é um número atômico, corresponde somente ao número de prótons. Então, se você, para descobrir o número de nêutrons, é só pegar... Deixa eu subir mais um pouco. É só você pegar A e diminuir de Z. 3 menos 2, 1. 1 nêutron é a resposta. Beleza? Tranquilo até aí? Foi. E aí agora eu tenho a semi-reação catódica. Bruno, não tenho a mínima ideia do que é isso. Primeiro que você tem que entender é que você está separando a molécula de água. A molécula de água, eu vou até afastar aqui a resposta, deixar aqui o meu quadro para colocar a resposta. Vamos pensar aqui agora junto. Água, H2O. E se eu falo da separação dela para que eu consiga gerar íons e esses íons sofrerem eletrólise, eu tenho o H+, e o H-. Né? O que acontece é que o H+, recebe elétrons, né? Nesse caso 2H+, porque a produção da substância é hidrogênio, hidrogênio não existe de forma sozinha, formando H2. Tá? E aí você tem no outro lado, né? Depois esse hidrogênio pode ser quebrado, tá? De certa forma é H2.
tá? E aí do outro lado você tem o oxigênio, que é o O-. Aqui ocorre a formação de gás oxigênio. É a questão mais complexa, porque como é um íon composto, quem é que vai virar uma substância simples? Ao final, o que é formado é gás oxigênio. Mas para formar gás oxigênio tem que ter 4 desse cara. Por quê? Porque vai gerar água também nesse processo. Na verdade, 2 águas para ser mais específico e ficar correta essa história. 2 águas. E aí você gera o gás oxigênio, que parte desses oxigênios é que sofrem o processo de mudança de NOx. Para isso, nesse processo inteiro, ocorre a perda de 4 elétrons. Enquanto aqui ocorre o ganho de 2, então teria que só ser balanceado esse processo. Não tá, eu não me preocupo. Agora que você vai... Não me preocupa agora, tá? Não me preocupo porque ele não quer a reação global. Ele não quer os produtos da eletrólise, ele quer a semi-reação. Semi-reação, você não precisa balancear uma reação com a outra, é só uma delas. Catódica é que acontece no cátodo, né? E cátodo sofre redução. Presta atenção. Tanto faz na eletrólise ou na pilha. Anodo é oxidação. Cátodo é redução. Como é que eu sei disso? Consoante, consoante, vogal, vogal. Anodo, oxidação, cátodo, redução. Então, quando ele quer a semi-reação catódica, eu quero a de redução. Redução é a espécie que diminui o NOx. De mais 1 para 0, ou o fato de ganhar elétron, é a reação catódica. Então, nesse caso, como ele quer a eletrólise da água, a água está sendo quebrado H+, e o H-. Não é em meio aquoso, é da água. Resposta à semi-reação catódica. A semi-reação de redução é os íons H+, virando gás hidrogênio. O que tu pode confundir é que aqui você não tem o gás hidrogênio, mas não quer dizer que o produto é direto da eletrólise, né? A eletrólise era o gás hidrogênio, do qual ocorre a ruptura desses 2 átomos isolados para que faça, então, a fusão nuclear. Resposta são essas 2 aqui agora, né? Vou te volta para não ter problema. A gente deu o nome do elemento, a gente indicou o número de nêutrons, a gente apresentou a semi-reação catódica de eletrólise. Eletrólise, veja bem, essa questão não foi difícil, então eu fui direto. Mas só para não ter um problema. Eletrólise, você vai ter sempre a formação de substâncias simples, né? A espécie que é o cátion que vai sofrer a eletrólise, ele reduz. E o ânion que vai sofrer a eletrólise, oxida. Porque o ânion também vai virar uma substância simples, tá bom? A gente vai ver mais casos de eletrólise em questões mais específicas. Tem a eletrólise aquosa e a ígnea, a diferença. Mas essa era bem direta, então foi bem mais certa, mais rápida de responder. Ficou alguma dúvida? Manda mensagem. Não esqueça de curtir. E se você não conhece meu trabalho e caiu aqui de paraquedas, tem o meu Instagram também aí do lado. E pode me seguir no YouTube, do qual provavelmente é onde você está me assistindo. Tá bom? Até a próxima!